nos céus e na terra, toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus, segundo o poder que em nós opera. E a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo vem me fortalecer, me capacitar, para estar levando essa mensagem do Senhor. Aqui, como fala de Paulo, vou falar um pouquinho de Paulo. Depois eu vou até o versículo da qual eu li. Paulo, nascido como Saulo, foi um zeloso fariseu dedicado a perseguir cristãos, até ser confrontado pessoalmente pelo Jesus ressuscitado na estrada para Damasco. Porque Paulo, como muitos da igreja já sabem, Paulo era o perseguidor de cristãos. Ele acreditava muito na religião judeu, mas ele não acreditava no Cristo Jesus ressuscitado. Então, ele perseguia os cristãos. E no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus que teve um encontro com ele, né? Ele teve um encontro com Jesus, Jesus encontro com ele. Quando Jesus apareceu para ele na estrada para Damasco, quando ele se caiu de joelhos diante da luz, que é a presença de Jesus Cristo, e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor. Logo ele já sentiu, né? O poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. E ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. Porque Jesus ali, quando teve encontro com ele, ele ficou cego. Quando ele contemplou o poder de Jesus, ele ficou cego. Mas era o propósito de Jesus para ele ficar cego, e ele foi levado pelos que estavam com ele até a casa de Judá, onde Jesus falou para Ananias, que era um servo do Senhor, para ir lá e orar por Paulo. E Paulo, desde quando ele teve encontro com Jesus, Paulo ele teve a vida transformada ali naquele momento. Porque quando ele já foi cego, que ele ficou na casa de Judas, ele já ficou 3 dias sem comer e 3 dias em oração. É assim quando a gente, quando Jesus encontra com a gente, que a gente sente o poder de Deus. A gente já sente necessidade de estar aos pés do nosso Senhor Jesus e clamando pela misericórdia dele. Né? Glória a Deus. A partir de então, ele foi um apóstolo inspirado e incansável, que pregava as boas novas de Cristo onde quer que fosse. Deus escolheu Paulo para ser seu embaixador especial aos gentios. E Paulo viajou muito, falando às pessoas acerca de Jesus e edificando igrejas em uma cidade após outra, por todo o Império Romano. Paulo foi continuamente perturbado por líderes judeus e autoridades civis, mas nunca deixou de transmitir Jesus. Mesmo na cadeia, Jesus usou esse grande pensador e defensor da fé para nos dar quase metade dos livros do Novo Testamento. Logo que Paulo ele teve encontro com Jesus, ele começou a pregoar Jesus Cristo. Porque Jesus ele levantou Paulo para ser o embaixador dele para os gentios. Porque os judeus naquela época achavam que só eles tinham o direito da salvação, que só eles eram o povo escolhido de Deus. Mas Jesus, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele veio por todos. Quando Deus ele pôs a sua ira sobre o seu filho e deu seu filho unigênito por amor da humanidade, por amor de cada um de nós, e Jesus, ele abdicou do seu trono, como sendo Deus, ele se fez homem, e ele sendo rei, ele se fez servo, para vir e morrer na cruz em nosso lugar.
E por esse amor incondicional que Deus e Jesus Cristo têm por nós, ele colocou Paulo para apregoar os gentios Cristo ressuscitado, porque Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina para sempre, e é o nosso Redentor, autor e consumador da nossa fé. E nós temos que estar cada dia fundamentados e arraigados nesse amor de Jesus Cristo, cada dia, porque só pelo poder de Jesus Cristo e pelo poder que ele tem, que ele nos deixou, o Espírito Santo Consolador, que nos capacita para nós estarmos aqui na presença do Senhor. Para nós estarmos aqui hoje é porque você teve um encontro com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, ele trabalha no seu coração. E ele te trouxe até aqui, porque se fosse da sua vontade, da sua própria vontade, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder de Jesus na sua vida, você não estaria aqui, estaria fazendo a vontade da carne. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Então, Paulo diz: por esta causa me coloco de joelhos. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Éfeso quando ele estava aprisionado em Roma. Esta cidade não era tão fácil assim. Por isso, Deus havia enviado o apóstolo numa missão na primeira viagem missionária. E nessa viagem, Paulo se confrontou com a religiosidade na época, uma cidade portuária e com um povo idólatra, e que tinha por deusa Diana. A finalidade em escrever esta carta foi fazer os seus servos fiéis, que ali estavam cumprindo o seu papel apostólico no mundo, ou seja, se manter firme em sua missão. Como enviado por Deus, Paulo ensina sobre a unidade doutrinária, a salvação pela graça, a nova vida em Jesus, santidade, batalha espiritual e perseverança na oração. É isso que esses ensinamentos que Paulo nos deixou nas epístolas, nas cartas dele. Deixou para a igreja, para onde ele pregava, e deixou para nós, para onde ele mostra que onde a gente podemos alcançar a salvação, a ter uma doutrina santa com o Senhor Jesus, a salvação pela graça e uma nova vida. E a perseverança na oração, porque Paulo, mesmo estando preso, ele pensou na igreja, que ele saiu formando várias igrejas, e ele mesmo preso, ele orava a Deus. Judeus, ele oravam em pé, mas Paulo, como ele teve a plenitude do Espírito Santo, que ele foi cheio do Espírito Santo, desde o momento que Jesus teve encontro com ele, Paulo foi cheio do Espírito Santo, ele se prostrou diante do Senhor de joelhos para pedir pela igreja, porque Paulo, ele tinha um amor grande por Jesus Cristo e pela igreja, e ele queria levar o evangelho de Deus. Ele sentia gozo na alma, ele sentia vontade, ele era perseguido, ele era maltratado, ele era caluniado, ele era apedrejado, ele sofria retaliações, porque nos lugares que ele passava, as pessoas não queriam, os reis, eles não queriam que ele apregoasse Jesus, mas para os gentios. Mas Deus usou esse homem quebrando a muralha, onde Deus uniu gentios e judeus no mesmo propósito, numa mesma igreja. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Que a gente, nós que somos igreja, que estamos aqui em Cristo Jesus, que a gente, igreja, não é só a placa de igreja. A igreja somos todas as pessoas que somos morada e templo do Espírito Santo. Então, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ser como Paulo, levar e apregoar o Evangelho de Jesus Cristo, a cruz, a morte da cruz, o amor incondicional que Jesus, a salvação pela graça, porque hoje só não se salva quem não quer. Porque basta você crer em Jesus, você ter fé e crer, e se arrepender dos seus pecados, e ter uma vida com Jesus, mesmo que a gente é pecador, que a gente não vai ter a santidade que Jesus teve, mas se a gente tentar buscar a palavra de Deus e crer em Jesus, a gente vai ter um novo nascimento. Porque aquele que está na presença do Senhor, ele já nasceu da água e do Espírito.
Então, ele já fica cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele dá poder e plenitude do Senhor nas nossas vidas. Para que você pregue, para que você louve o nome santo do Senhor, para que você ame aqueles que te odeiam, para que você perdoe aqueles que te caluniam, que te perseguem, como Paulo fazia. Porque Jesus Cristo habitava nele. E quando Cristo habita dentro da gente, a gente se torna nova criatura. Isso quando a gente aceita Jesus Cristo e quer ter uma vida com Jesus, ter um coração quebrantado e voltado para a palavra do Senhor Jesus. Paulo se pôs de joelho pela causa do Evangelho de Cristo. Ele se alegra em ser prisioneiro de Cristo pelo amor que tem a igreja do Senhor. Ou seja, Paulo sofreu perseguições, açoites, humilhação, acusações, apedrejamento, fome, frio, cansaço, dores e tribulações. E todas essas causas foram por causa do Evangelho. E mediante a essa graça de Cristo sobre ele, pelo Espírito Santo, revelação esta que foi lhe concedido, a revelação e conhecimento dos mistérios de Deus, dado aos seus apóstolos e profetas. Paulo mostrou a todos que eles eram cordeiros e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, pois era algo que o diabo queria roubar. O que eu quero dizer é que o diabo está tentando roubar do cristão a herança a qual somos co-participantes, ou seja, é nossa por direito. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito e nossa herança. Basta nós escolher, porque Jesus ele dá o livre-arbítrio, né? Ele não obriga ninguém a amar ele, mas só que ele deu o poder da graça, né? Só de você crer nele e desejar ter ele no coração, você começa a dar bons frutos, como em João 15 fala, eu sou a videira e nós somos os ramos, e aqueles que estão na videira, eles dão bons frutos. Quando você está em Jesus Cristo, o Espírito Santo já habita no seu coração, você já começa a dar bons frutos, que é os frutos do Espírito Santo, a longanimidade, mansidão, bondade, misericórdia, todas essas coisas, você passa a ser uma pessoa diferente. E nós somos cordeiros, nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, Ele nos deu esse direito. Então todos nós temos esse direito. Basta nós escolher, em vez de o mundo escolher a Jesus. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Não deixe que o diabo roube a tua herança e a tua promessa. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus disse essa palavra em Mateus 10:10. Lá em Apocalipse 3:11, ele diz: venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, como aqui na própria palavra diz, em Efésios, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados no amor. No 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborado com o poder pelo Espírito no homem interior. Você só vai poder ter uma transformação no seu interior a partir do momento que você aceitar Jesus Cristo na sua vida. A partir do momento que você desejar ter Jesus Cristo na sua vida. Glória a Deus. Paulo começa a apresentar seu testemunho e seu ministério junto à igreja de Efésio. Mas em nada disso ele se fazia superior a alguém. No entanto, ele diz que era o menor de todos os santos. Por isso ele fortaleceu seus irmãos, possivelmente os fiéis da igreja de Éfeso. Estavam desmotivados, desanimados, frustrados, frios e entristecidos pela prisão de Paulo. Porque Paulo ele foi um mentor, ele foi um mestre daquelas pessoas. Onde ele foi, ele deixou seus cooperadores, ele fundou a igreja e deixou lá os seus cooperadores. Priscila, Áquila. Timóteo era Timóteo que estava tomando conta da igreja de Éfeso nesta época. E ele sempre estava ali, ensinando Timóteo através das epístolas, mandando cartas. Mesmo na prisão ele instruía e ele ensinava como deveria ser e ficar.
E eles estavam desanimados, é por isso que Paulo se punha de joelhos por essa igreja, para que eles fossem fortalecidos na fé, para que eles perseverassem na fé, para que eles não desanimassem pelo que ele estava sofrendo, mas que continuassem buscando o poder de Jesus Cristo na vida deles, para ter Jesus Cristo na vida deles, porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. É isso que Paulo pregava. Jesus Cristo. Os cristãos nas igrejas nos dias de hoje não está diferente dos dias de Paulo. Desmotivados, frustrados, frios, desanimados e entristecidos por conta da dificuldade. Paulo, ele enfrentava muitas dificuldades para pregar por causa que era perseguido. E os cristãos eram perseguidos e eles eram mortos, né? Por causa da fé que eles tinham. Muitos morriam. Mas eles tinham um crescimento espiritual muito grande. Eles tinham um desejo de estar com Cristo. Eles tinham o desejo de estar na presença do Senhor. Mesmo sofrendo tudo aquilo, eles não negavam a fé. E hoje nós vemos que não tem assim uma perseguição para matar fisicamente. Mas o mundo, ele está matando os fiéis no esfriamento, no espiritual. Não está matando no corpo, mas no espiritual está matando. Porque muitas das pessoas, em vez de buscar o poder de Cristo, que está cheio do Espírito Santo, está buscando um evangelho de facilidades. Porque o evangelho cristão que Paulo pregava é o da salvação, do arrependimento e da renúncia. E hoje nós vemos muitos ensinamentos ensinando um evangelho de facilidade, onde pode todas as coisas. E Jesus é santo, 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 e ele não mudou. Mesmo que é pela graça, se você quer ser salvo, você tem que ser separado. Você tem que buscar o poder do Espírito Santo. Você tem que estar na presença do Senhor. Porque senão você não vai ser salvo. É só você ler a Bíblia. Está dizendo. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Tem que ter uma vida separada. Não tem que ficar, ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Só que hoje, em vez de buscar em oração, em jejum, em campanhas, para que o poder de Deus desça, não é o caso dessa igreja, que já viu o poder de Deus, que Deus já curou, já libertou, já salvou, já converteu tantas vidas, e outras tantas também que pregam o verdadeiro evangelho e que tem o poder de Deus, tem a cura, tem o batismo com o Espírito Santo. Mas essas igrejas modernas hoje não vê mais o poder de Deus. Mas por quê? Porque buscam as facilidades, estão fazendo de qualquer maneira, de qualquer forma. E não é assim que Jesus quer. Ele quer que a gente busque, tenha o coração quebrantado, que se a gente quer ser cheios da plenitude do Espírito Santo, ore. A oração é intimidade com Deus, todos os dias. Não é só quando você está na dificuldade, é todos os dias ter um contato com Deus. Mesmo com as diversidades, mesmo com os problemas, mesmo com as tribulações que a gente tem, não vamos buscar revelações. A revelação é a palavra do Senhor. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, conheça as Escrituras do Senhor, mas não só basta conhecer, tem que praticar. Porque muitos enchem a boca e falam, eu conheço a Bíblia, o diabo também conhece, só que ele não obedece. Então cabe a nós obedecer a palavra de Deus. Você quer a sua salvação, você quer ter uma vida com Cristo, você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, quer ser cheio do poder de Deus? Obedeça as Escrituras Sagradas. Arrependa dos seus pecados, porque é esse o evangelho que nós devemos pregar. Para muitos que não conhecem, como Paulo, ele precisou ficar cego para ele abrir a visão espiritual dele, para ele enxergar. E nós hoje em dia, muitos de nós estávamos cegos e Jesus abriu a nossa visão. E quantos estão lá fora cegos? Não porque eles querem, às vezes foi ensinado ali a vida inteira naquilo lá e não conhece a verdade. Por isso que lá em Oséias fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas das pessoas lá fora não conhecem. Vai nas muitas igrejas, mas não prega a palavra e a pessoa sai da mesma forma, sem ter a presença de Deus, sem ter o conhecimento. Então, cabe a gente, onde a gente colocar a planta dos pés, expandir como Paulo fez, apregoar o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Buscar a Deus e se relacionar com Ele. As forças têm sido roubadas e a sua fé tem sido minada. Porque em vez de buscar a Deus, fica buscando esses evangelhos de facilidade. Ao ponto de não acreditarem mais naquilo que Deus pode fazer. Acredita mais no profeta do que no próprio Deus.
Busca as bênçãos, mas não busca o abençoador. E tudo que Deus quer é que você busque Ele em espírito e em verdade. Mas Paulo, sabendo de tudo isso, escreve esta carta e diz nos versos 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E como Deus nos dizendo, não entregue os pontos e nem se curve diante das circunstâncias. E por esta causa hoje se coloque de joelhos diante de mim. Saiba que a maior conquista da sua vida vai ser de joelhos, com a cara no pó em oração diante do Pai. Ajoelhar é sinônimo de amor, contrição e dependência. Ajoelham-se os arrependidos para pedirem perdão e os desesperados para clamarem por clemência. Ajoelhar-se diante de Deus é, portanto, uma atitude para expressar amor, gratidão, contrição e arrependimento, humilhação e clamor. Somos sustentados pelos joelhos de muito. Quantos de nós hoje estamos aqui por causa da oração de outras pessoas? E nós também devemos estar de joelhos pela causa, pelos perdidos, para que Jesus também que eles tenham um encontro com Jesus como um dia nós tivemos. E que nós temos um encontro com Jesus, mas que nós continuamos na presença dele perseverantes, porque problemas vão vir. Às vezes vai chegar o esfriamento, vai chegar o desânimo, mas se fortaleça em Cristo, como Paulo diz em Filipenses 4. Posso tudo em Cristo que me fortalece. Porque ele mesmo sofrendo todas as humilhações, todas as coisas, ele se fortalecia em Cristo. Porque ele sabia no Deus que ele servia. Porque o Deus que nós servimos é um Deus maior do que os nossos problemas. É maior do que tudo. Nada tem mais poder do que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tá Deus com as mãos estendidas sobre nós, Jesus Cristo pela graça para nos dar a salvação e o Espírito Santo para nos capacitar a levar até Deus. Então é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá esse poder para nós se distanciar dos pecados, para nós renunciar à nossa carne. Sem o Espírito Santo nós não temos forças para renunciar ao pecado. Glória a Deus, aleluia. Paulo estava de joelhos orando por uma causa. Que causa era esta? A causa do Evangelho. O Evangelho transformador de Cristo. Jesus, o Evangelho que transforma vidas. Paulo orava por esta causa para que o Evangelho continuasse em sua expansão, para que os irmãos se convertessem ao Senhor e fossem ungidos por Ele, protegidos por Ele, fortalecidos por Ele, proclamassem o Evangelho com ousadia a todos os gentios. E hoje a gente não tem tanta essa ousadia, né? A gente fala de tantas coisas, mas evitamos falar de Cristo. Mas se você tiver uma oportunidade, pregue Cristo para o seu amigo, pregue Cristo no seu serviço, pregue Cristo no seu trabalho, que é o Espírito Santo que vai dar crescimento. Glória a Deus. Ele não media esforços para ver esta causa realizada. Esta era a vontade do Senhor. Orai uns pelos outros. É isso que a gente deve fazer, não orar só pelos nossos problemas, mas a gente orar uns pelos outros. Quando você ora pelos outros, a bênção dos outros chega e a sua chega em dose dobrada, pela sua intenção, pelo seu amor que você tem para com o seu próximo. Porque de Jesus ele teve esse amor incondicional, que ele morreu por todos. Por todos nós ele morreu, para que pelo seu amor nós fôssemos sarados, né? E vamos alcançar a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paulo suportou todos os incômodos da prisão, pois ele só pensava no crescimento da igreja de Cristo. Quem dera, né, se a gente tivesse esse pensamento, né? Pensar no crescimento da igreja de Cristo. Quantas pessoas não estariam aí sofrendo, jogada nesse mundo sem conhecer Jesus, né? Muitas pessoas estariam aqui agora, junto com a gente, dando glória a Deus. Mas é claro que nem todos que a gente vai pregar, que vai levar, vai aceitar, infelizmente, porque todos têm acesso à graça, mas nem todos querem, né? Mas isso não pode desanimar a gente tem que continuar pregando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Ele escrevia cartas que inspiravam ânimo e sempre orava em favor dos cristãos. Mesmo preso, humilhado, caluniado, ele encontrava meios de servir a igreja. Que era quando ele estava preso e ele escrevia as epístolas e ia enviando aos seus cooperadores, né? Onde ele deixou as igrejas. E é assim que eu acho que as igrejas têm que ser, unidos, um ajudar um aos outros. Como Paulo nas dificuldades dele, aqueles com quem ele fez discípulos,
ajudava ele na hora na dificuldade. Uns ajudavam os outros. E hoje em dia nós vemos tantas pessoas egoístas que só pensam no seu próprio ministério, mas não pensam nos outros. O seu ministério é você pregar o evangelho a toda criatura, não é isso que em Marcos 15 fala? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não se limita só dentro de quatro paredes. A igreja são todas essas pessoas que estão aí no mundo perdido, precisando da palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo faz sua oração na certeza de que Deus tem uma família de santos no céu e uma família de santificados pelo sangue de Jesus aqui na terra, que somos nós, né? Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, né? Somos família de Deus. E Ele se preocupa e Ele cuida de nós. Não importa qual seja o seu problema, sua dificuldade, coloca nas mãos dele, porque ele tem o poder para fazer todas as coisas. Pelo sangue de Jesus aqui na terra, e zela por ela, e por amor a esta família aqui na terra, Deus dispensara todo o auxílio necessário para conduzir à glória eterna. O profeta Jeremias, ele escreveu: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes junto ao ribeiro. Ela não teme quando vem o calor, suas folhas permanecem sempre verdes. Ela não tem preocupações em um ano de seca e nunca deixa de dar frutos. Em Jeremias 17, 7 e 8, vem essa passagem, e eu sempre levo essa passagem porque ela me ajuda na minha caminhada. O que o profeta está afirmando é que uma planta saudável, ela precisa de raízes profundas, que possam suportar o que acontece acima do solo. E nós precisamos ser raízes aprofundadas na rocha que é Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus, junto às águas que é o Espírito Santo e a palavra do Senhor. E só assim podemos resistir às tempestades e provações. Precisamos estar firmes na pessoa de Cristo. Nós temos que estar arraigados e firmes em Cristo Jesus, que Ele é que vai nos fortalecer a cada dia. A causa do apóstolo Paulo era a igreja do Senhor, o fortalecimento espiritual dos irmãos em Cristo. Era exatamente isto que Paulo pedia em suas orações, conforme ele mesmo diz, para que, seguindo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. A preocupação de Paulo em sua oração era o crescimento espiritual dos cristãos. Ele orou pedindo a Deus que concedesse aos efésios a força interior gerada pelos recursos ilimitados do Senhor. Porque os recursos do Senhor, ele não acaba, não. Deus, ele é imutável, ele não muda. E ele é soberano, onipotente, onipresente. E ele tem todo o poder nos céus e na terra. E até sobre a potestade de principados. Nós não lutamos contra pessoas, mas contra as hostes espirituais. E a gente tem que estar arraigados em Cristo Jesus, que é Ele que nos dá as armas necessárias para vencermos as batalhas espirituais, da qual o inimigo fica lançando sobre as nossas vidas para tirar da presença do Senhor. Mas nós temos que ser perseverantes na oração e na fé, porque não adianta orar sem fé, porque sem fé é impossível alcançar as bênçãos, né? Então a gente tem que ter fé naquele que pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paulo lutou por uma igreja forte, uma igreja que suportaria as tribulações. E que na hora das aflições, ela elevasse os olhos para o céu e dissesse: elevo os meus olhos para o alto, de onde me viria o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é esse pensamento que nós devemos ter também, como está lá escrito em Salmo 121, do 1 ao 2. Quando vir os nossos problemas, elevar os nossos olhos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. O homem de nada pode nos dar, e esse mundo não tem nada para nos dar de bom, mas Deus tem. Porque o que há nesse mundo é passageiro, mas o que Deus tem para mim e para a sua vida é eterno. Aleluia. A salvação é o seu nome escrito no livro da vida. E para que você possa alcançar, que o seu nome esteja no livro da vida, você tem que viver esse evangelho de renúncia, de arrependimento e de busca, de perseverança na oração e de intimidade com o Senhor Jesus. Aleluia. Só assim nós podemos vencer a fúria que o inimigo tem para tirar as nossas almas das mãos do Senhor Jesus.
Porque esse é o intuito de Satanás, tirar a nossa salvação a qualquer custo. E Jesus, ele quer nos dar a salvação. E ele está de braços abertos. A hora que a gente precisar, só basta a gente clamar o nome dele, com fé. O anseio do apóstolo Paulo era que cada cristão conhecesse a imensidão do amor de Deus, porque Paulo conhecia. Porque Paulo, ele teve esse conhecimento com Jesus. E ele sentia gozo na alma em fazer a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. A sua largura, o comprimento, a altura e profundidade, e também tivesse conhecimento do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Um amor que ultrapassa todo o entendimento, e fosse cheios da plenitude de Deus. Porque só um amor incondicional de uma pessoa, de um Deus tão maravilhoso, né? Que largasse o seu trono para vir sofrer humilhação, ser repudiado, ser maltratado, ser cuspido e ser morto da maneira que foi. Sendo porque quem morria lá crucificado eram os malditos, ele se fez maldito. Sendo rei, esse é um amor. Esse é o amor que não tem altura, não tem comprimento, não tem como medir. É um amor ilimitado. É esse amor que Deus tem por mim e por você. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31 diz essa palavra. Como cristãos, precisamos também das asas espirituais, que nos levará a voar acima das tempestades, para irmos pregar o Evangelho e para subirmos até Deus em oração. Porque quando você tem essa intimidade com Deus, com Jesus Cristo, embora parece que tudo vai dar errado, mas quando você se prostra diante de Deus, eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas você está passando por uma dificuldade muito grande, você começar a conversar com Jesus, você sente a presença dele, e ele consola o seu coração, e aí dá aquele ânimo, que mesmo nas dificuldades você vai e você prega a palavra, você busca ele incessantemente. É esse amor que Paulo sentia. E é esse amor que você vai sentir também, quando você tem essa plenitude que Paulo está falando, quando você realmente conhecer o Deus que você serve, e você colocar toda a sua confiança nele, você vai ter experiências maravilhosas que o mundo não pode te dar. Mas você pode viver aqui na terra. Você não precisa a gente ir para o céu para a gente viver, porque lá tem coisas inimagináveis de boas que a gente nem compreende. Mas aqui tem experiências com Deus, que em meio às suas dificuldades, você encontra uma força, uma alegria no seu coração, que invade o seu coração, mesmo quando você está chorando. Ele invade o seu coração e te traz uma alegria inexplicável. Esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente às suas mãos. Significa depender dele como a nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade. Conclusão. Apresente sua causa a Deus em súplicas e oração. Eu não sei qual a dificuldade que você tem, que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar. Mas quando você estiver enfrentando, olha a Deus, clame ao Senhor, busque Ele com fé. Tenha fé e descansa no Senhor. Porque quando você aprende a descansar no Senhor, as suas bênçãos chegam. Às vezes, muitas das orações suas não vão ser respondidas. Mas porque Deus, Ele te ama de uma tal maneira que aquilo que você está pedindo não vai fazer bem para você. Até quando Deus diz não para nós, Ele está nos guardando e Ele está nos protegendo. Porque você está em boas mãos quando você entrega tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Você que é um cristão, ore também pelos perdidos, pelo seu próximo, pelo crescimento espiritual de sua igreja, pela evangelização e pela glorificação do nome de Cristo. Para que aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo do que nós pedimos e pensamos, Ele tenha abundantemente bênçãos e bênçãos infinitas nas nossas vidas. Aleluia. Ele tem prosperidade, Ele tem alívio para a sua dor, Ele pode todas as coisas. Então, essa igreja já está de joelhos, em petição pelos enfermos, e que esta tarde, que Deus, Jesus Cristo, Ele venha ouvir as orações dessa igreja, que se punha de joelhos pelo seu próximo, e que Deus derrame bênçãos infinitas sobre essa igreja, que essa igreja seja cheia do poder do Espírito Santo, e seja cheia da plenitude de Deus, e que vocês continuem sempre assim, buscando a presença do Senhor Jesus,
e buscando o poder de Deus, porque é maravilhoso. É difícil, a caminhada espiritual ela é difícil, ela é árdua, mas vale a pena. E a presença do nosso Senhor Jesus Cristo recompensa todas essas aflições, essas angústias, às vezes as perseguições, as calúnias. Muitas das vezes as pessoas não entendem a vida do próximo, o que está passando, e já começa com julgamento, sem saber o que o irmão está passando. Em vez de sermos assim, vamos procurar primeiro saber o que o irmão está passando, o que ele precisa, no que ele pode ser ajudado, em vez de ficar atacando, em vez de ficar julgando. Porque todos nós vamos ter o dia do nosso julgamento. E hoje nós temos que ter amor, o amor de Cristo no nosso coração. Amar, exortar e levar a palavra do Senhor. Porque levando a palavra do Senhor com amor, com sabedoria e com estratégia, você vai ganhar essas pessoas. E às vezes pela nossa ignorância humana, a gente acaba matando a fé do nosso irmão com a nossa língua, com o nosso achismo. Nós não temos que achar, nós temos que amar como Paulo fez. Paulo ele apregoou, ele encontrou dificuldade, pessoas que não creiam no Evangelho, e olha quantas almas e quantas vidas se converteu por causa de Paulo. Que nós venhamos ser como Paulo, cheios de amor, como ele fala lá em Coríntios 13, que ele fala do amor, que nós venhamos ter fé, esperança e o amor, mas que o amor prevaleça, porque quando você tiver o amor, as outras coisas vai vir com certeza, porque quem tem amor tem fé, tem esperança e tem alegria no Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao nosso Senhor Jesus Cristo.